Paz do Senhor, irmãos. Estou aqui nessa manhã para poder trazer uma palavra, uma reflexão para a nossa vida cristã. E eu queria trazer algumas palavras sobre o comportamento do cristão que, comparado com Cristo, muitas vezes não tem sido tão acolhedor. É interessante que Cristo sempre se demonstrou muita compaixão pelo próximo. E esse próximo estivesse sofrendo ou não, fosse um judeu de grande valor ou fosse um pecador, ele conseguia demonstrar essa compaixão e ele sempre tinha uma atitude diferenciada em relação a tudo aquilo que as pessoas estavam vivendo naquela época. E a ideia nessa manhã é nós refletirmos sobre o nosso comportamento, sobre aquilo que nós temos feito enquanto cristãos, se eu tenho refletido o comportamento de Cristo nas minhas atitudes. Eu queria pegar aqui uma passagem muito conhecida que está em João, Evangelho de João, capítulo 8, e eu vou ler aqui na NVI. Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo, onde todo o povo se reuniu ao seu redor, e ele se assentou para ensiná-lo. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher apreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, essa mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, o que diz? Eles estavam usando essa pergunta como armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que o ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só com a mulher em pé diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: Eu também não a condeno. Agora vá e abandone sua vida de pecado. É interessante que essa história é conhecida na maioria das igrejas, no meio cristão, até nas próprias Bíblias, com o título de A Mulher Adúltera. É interessante que essa mulher não fala nada sobre ela, não tem nome dessa mulher, não fala a sua situação, qual foi exatamente a situação, se ela ela é casada, em que situação esse adultério aconteceu. E é interessante que Jesus também não pergunta isso, e isso não deixa, não fica registrado, e nós a conhecemos até hoje como mulher adúltera. É interessante como a gente vê aqui até um traço humano de caracterizar aquela mulher que foi perdoada por Jesus como uma mulher adúltera. Nós, não Cristo, nós a reconhecemos como, essa é a mulher adúltera, essa é a mulher que adulterou. A gente não a reconhece como a mulher perdoada, né? Poderia ser o título, a mulher perdoada, mas não é a mulher adúltera. E é interessante essa nossa capacidade de às vezes ver o lado mal, né? Ou o erro e a falha da pessoa, apesar de tudo que ela tenha feito no passado de bom, às vezes a gente acusa e vai passar a identificar ela com aquele erro que ela pode ter cometido em algum momento da vida dela. E o que eu quero nessa manhã tratar aqui com os irmãos é sobre esse acolhimento que devemos ter. Notem que Cristo não disse que ela estava correta.
ele não passou pano para o pecado dela. Ele a perdoou como Deus, ele a perdoou, e ele ainda disse a ela para não continuar naquela vida de pecado. Então, essa característica de ser acolhedor, né? Porque se ele autorizasse, né, o apedrejamento dela, ele não estaria errado do ponto de vista da lei. Mas ele vem ensinar algo mais profundo para nós. Ele vem ensinar que esse perdão que não estava previsto na lei, ele é a característica do cristão. Ele é a característica da nova aliança. Ele é a característica da graça. Até porque eu tenho certeza que se cada um de nós tivesse a sua vida completamente revelada para toda a igreja, não tem nenhum de nós que não seríamos motivo de escândalo pelo aquilo que nós já fomos no passado. Então, nós precisamos de estar sempre lembrando que a nossa atitude precisa de ser controlada pelo Espírito Santo, que nossa atitude precisa de refletir a atitude que Cristo teria. Mesmo que a nossa prática, mesmo que a nossa herança familiar nos tenha induzido ou nos conduzido e nos ensinado a julgar e a criticar precipitadamente, nós precisamos de ter essa postura, uma postura de compaixão pelo pecador. É claro que nós não vamos aceitar como rotina, nós não vamos aceitar como prática diária o cometimento do pecado, porque aí eu estaria entristecendo o Espírito Santo de Deus. Mas eu preciso de falar para os irmãos que muitas vezes nós não conseguimos agir da maneira como nós queremos. Paulo retrata essa luta, essa dificuldade que o homem, de maneira geral, tem, de muitas vezes querer fazer a coisa certa e não conseguir. E por isso nós precisamos de ter uma consciência da nossa tendência. Nós só vamos conseguir mudar de atitude a partir do momento que nós temos consciência de que nossas atitudes estão erradas. Nós precisamos de assumir que nós temos errado, nas áreas que nós temos errado, e permanecermos buscando superar essas limitações que têm nos feito pecar e errar. Da mesma maneira, nós temos que ter consciência do caminho correto que nós estamos andando e perseverar nele, porque fazer a coisa certa não é simples. Fazer a coisa certa não é o caminho natural do homem, porque o homem é um ser caído, pecador. Então eu preciso de ter essa consciência de que eu não sou alguém isento da capacidade de pecar. E é interessante que eu consigo fazer coisas boas, na igreja e ocasionalmente ou até sistematicamente continuar errando em algumas áreas. Jesus fala lá no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, versículo 21 em diante, olha o que ele disse. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Obviamente que nós sabemos dessa verdade de não matar, mas ele vem aprofundar um pouco mais essa questão do que é matar. E ele continua, mas eu lhes digo que qualquer que se irar contra seu irmão estará sujeito a julgamento. Tem uma versão que fala quem se irar sem motivo, mas a verdade é que quem se irar, quem perder o controle, e ele fala assim, também qualquer um que disser a seu irmão racá, seria a mesma coisa de dizer, qualquer um que disser a seu irmão raca, ou tolo, né? Racá ou tolo, ele vai ser, corre o risco de ir para o fogo do inferno. Ele está dizendo aqui que pode acontecer de desenvolver em nós uma atitude condenável a ponto da gente perder a salvação. Olha o que ele fala aqui, ele continua falando no versículo 23 de Mateus 5. Portanto,
você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e assim se lembrar de que seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali diante do altar e vá primeiro reconciliar-se com seu irmão. Depois volte e apresente a sua oferta. É interessante isso, que muitas pessoas podem apresentar na igreja alguns testemunhos maravilhosos da ação de Deus na sua vida, alguns testemunhos de libertação do pecado, algumas experiências profundas com Deus, mas ninguém pode pisar no seu calo, ninguém pode falar uma palavra torta, ela já incomoda, ela já entristece, ela já se afasta da igreja, ela já começa a olhar diferente para aquele irmão, para aquela irmã, ela começa a ignorar aquele irmão, aquela irmã, ela já começa, às vezes, a desprezar aquele irmão, aquela irmã. E mais do que isso, às vezes ela começa a criticar, a condenar e às vezes até blasfemar contra a atitude daquele irmão ou irmã, porque ela lá atrás ficou magoada, ficou sensível a alguma coisa que ela disse. E ela não percebe que mesmo que isso tenha sido de fato a verdade, o que Cristo nos ensina é uma atitude um pouco mais condescendente com o próximo. Não com o pecado, mas com o próximo. Então, a atitude que o cristão deve ter é uma atitude de reconhecimento da sua facilidade em pecar, da sua própria dificuldade de se manter sempre fazendo a vontade do Senhor. E muitas pessoas, e a gente tem visto isso muito, olha que coisa interessante e triste ao mesmo tempo, né? O que acontece com a igreja de Filipenses. A igreja de Filipenses foi uma igreja muito elogiada. A igreja de Filipenses se uniu a Paulo no trabalho evangelizador. Ela estava empenhando bastante. Era uma igreja que não era rica, era uma igreja pobre, e mesmo assim ajudava bastante financeiramente o ministério de Paulo para ele evangelizar. E toda a Ásia Menor, né, foi conquistada por Paulo com o apoio de igrejas como essa. Mas olha que mesmo sendo uma igreja missionária, evangelizadora, que tinha interesse pela salvação do próximo, olha o que Paulo fala para eles lá no capítulo 1, versículo 15. Ele fala assim, é verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Paulo já tinha identificado naquele meio pessoas que eram invejosas, pessoas que pregavam a Cristo por rivalidade, ou seja, um estava concorrendo com o outro, e tinha seu irmão na igreja como rival. E essa é uma atitude que assim, detestável aos olhos do Senhor. Mas acontecia, a igreja estava nascendo e já havia esse tipo de dissensão no meio da igreja. E é interessante que a gente precisa tomar isso como exemplo para a gente não se considerar isento dessa possibilidade também. Né? E Paulo vem elogiando essa igreja, mas no momento em que ela precisa de ser repreendida, disciplinada, ensinada, e ele faz isso também com amor, como deve ser todo ensino, com toda repreensão, toda exortação. Mas ela precisa de estar consciente de que essa é uma área que ela precisa de melhorar. E da mesma maneira nós precisamos ter essa consciência. A mesma coisa acontece com a igreja de Coríntios. Os coríntios foi uma igreja em que os dons do Espírito Santo se manifestaram de maneira exponencial. Né? Essa igreja de Coríntios era uma igreja grande e era uma igreja com bastante conversão. Né? Apesar de que não existia ainda muita maturidade espiritual, mas havia muita conversão. E é diferente, isso é uma coisa importante que a gente precisa de saber. A conversão e a salvação não está necessariamente ligado à maturidade. Eu posso ser um crente convertido e o meu processo de amadurecimento pode demorar muito mais do que o outro. Mas eu vou para o mesmo céu. Eu vou para o mesmo céu, vou ter o mesmo Senhor. Porque isso é uma característica da graça. E aí eu às vezes me incomodo muito com aquele irmão que não amadurece. Eu às vezes fico agressivo, fico irado com o irmão com algumas atitudes que
já era para poder ter amadurecido, mas eu mesmo não me aproximo dele para poder ajudá-lo nesse processo de amadurecimento, para esclarecer o irmão ou a irmã. Eu preciso de entender essa atuação que o Espírito Santo faz através de mim, através do corpo de Cristo. Quando Paulo fala sobre os membros do corpo, ele está falando de mim e de você. Ele está falando de nós que precisamos estar disponíveis e pagando o preço de sermos úteis na sua obra. Porque nós sempre achamos que somos úteis na obra do Senhor, mas a gente quer ser útil na obra do Senhor naquilo que nós decidimos fazer, naquilo que o Senhor pede que nós façamos. Muitas vezes eu falo, não, isso aí já tem quem faz. Mas às vezes quem tem acesso àquele irmão ou àquela irmã sou eu. Eu é que tenho que me aproximar, eu é que tenho que discipular, eu é que preciso de ensinar. Houve um momento em que o próprio Paulo precisou de ser discipulado e Barnabé pagou esse preço. Depois, quando Paulo já estava maduro, Barnabé foi discipular João Marcos, que era ainda muito novo na fé. E Paulo, naquele momento, se mostrou um pouco intolerante com o processo de amadurecimento de João Marcos. Ele achou que João Marcos muito imaturo. Ele achou que João Marcos já era para ter amadurecido muito mais. E ele então fala, não, eu não quero o João Marcos perto de mim. Paulo não estava correto nessa atitude dele. E ele, posteriormente, ele reconhece que ele estava errado e pede para poder trazer o João Marcos. Evidentemente, o João Marcos deve ter amadurecido nesse processo. Mas isso pode acontecer comigo e com você. Às vezes eu fico intolerante com o irmão, com a irmã da igreja, porque ele é diferente de mim. E se tinha alguém diferente de Cristo, era aquela mulher que foi flagrada em prostituição e em adultério, né? E essa diferença entre eles não tira de Cristo a capacidade de perdoá-la. Ele agiu de maneira equilibrada, não era o caso de perder a vida por causa do adultério. Não tem sentido isso, né? A vida é algo misterioso e valoroso demais para poder ser perdido por causa de um pecado. Mas aquelas pessoas que levaram aquela mulher para ser apedrejada, elas se reuniram em grande quantidade, pessoas novas, pessoas adultas, pessoas já idosas, e para apedrejar, juntou muitas pessoas, muita gente foi lá para poder apedrejar. Se aquela mulher estivesse doente, se aquela mulher estivesse carente, estivesse precisando de ajuda, provavelmente a quantidade de pessoas que estariam reunidas em volta dela não seria aquela quantidade. Não reuniria tantas pessoas a fim de ajudá-la. Então, isso é uma característica nossa. O homem é assim. E por sermos assim é que nós precisamos de um Salvador. Por sermos assim é que a gente precisa de Cristo, tendo misericórdia de nós. Mas que essa misericórdia de Cristo possa também me afetar de modo que eu possa passar a ter compaixão e acolher as outras pessoas que são pecadoras. Não acolhendo e passando a mão na sua cabeça pelo seu pecado, mas mostrando a ela que, porque ela é pecadora, ela precisa de um Salvador. E ela precisa de uma forma difícil, mas ela precisa de abandonar a prática do pecado. E isso Paulo reconhece quando ele fala lá aos Coríntios. Olha só o que ele fala em Coríntios 12, versículo 20. Ele, conversando com eles, diz: pois temo que ao visitá-los não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. E ele de fato encontrou isso. Ele de fato encontrou isso no meio dos coríntios. Então, o Coríntio tinha uma série de diferenças entre os irmãos e eles não faziam nenhum esforço para superar essas diferenças, para perdoar. É interessante que nós temos
isso acontecendo dentro da igreja primitiva. A gente vê muitas pessoas aí falando, eu queria ter vivido naquela época, eu queria ter conhecido Paulo, eu queria ter conhecido Pedro, eu queria viver na igreja primitiva, não nessa igreja hoje, cheio de pessoas querendo aparecer, que coloca a sua melhor roupa para ir para o culto, que fica se orgulhando dos bens que possui. Eu queria estar na igreja primitiva. Queridos, a igreja primitiva tinha os mesmos problemas que tem na nossa igreja. A nossa igreja, a igreja da esquina, do outro bairro, a sede ou qualquer congregação, porque nós somos feitos do mesmo material, sujeito aos mesmos pecados e sob a ação do mesmo inimigo. Não vai fazer diferença. Se você não se encaixa nessa igreja, você não vai se encaixar naquela outra ou naquela outra, porque em cada uma vai ter problemas. Obviamente que às vezes os problemas são diferentes, às vezes as pessoas mudam, mas nós continuamos sendo pecadores. Nós precisamos de aprender a nos disciplinar para sermos mais parecidos com Cristo quando a gente acolhe, quando a gente perdoa, quando a gente se envolve nesse processo de cura, de transformação das pessoas através da palavra, do ensino, do apoio, né? Da cura emocional. Muitas pessoas precisam de cura emocional. Muitas vezes você que está ouvindo isso não é uma pessoa que critica, você é uma pessoa que é criticada. Às vezes você é a pessoa pecadora que não tem sido acolhida. E você precisa de pedir ajuda. Você precisa de buscar pessoas que te recebam e te ouçam, mas aceite também a exortação. Aceite também a exortação. Aceite que você errou, seja qual tenha sido o seu erro, né? Mas mude a sua atitude se você ainda não mudou. E se você mudou a sua atitude, esqueça o passado. Supere esse erro, essa falha, porque todos nós erramos. Todos nós somos falhos e fracos. E o fato de que nós estamos na igreja mostra que nós estamos procurando um Salvador para a nossa alma, porque a gente reconhece que essa é a parte mais importante da nossa vida. Aquela parte permanente, aquela parte que não tem fim, aquela parte que espera encontrar um local melhor, é essa parte que nós temos que dar uma atenção especial também. Nós precisamos de estar em paz com o Senhor. O meu passado, o meu erro no passado, o meu pecado, a minha falha, a minha omissão, não podem mudar, não podem ser mudadas mais. Eu não posso mais viver uma vida sem paz por causa do meu erro. Cristo veio me perdoar. Eu preciso de aceitar esse perdão para que haja cura espiritual em minha vida. Agora, eu preciso de, mudando a minha atitude, o meu pensamento, passar a ser alguém produtivo, atuante, um servo bom e fiel, aquele que faz os dons multiplicarem, que faz com que os meus talentos naturais edifiquem a igreja de Cristo. Esse é o chamado. É para isso que o Senhor nos chamou, para que a gente possa glorificar o seu nome através das nossas atitudes, dos nossos testemunhos pessoais, mas também da nossa palavra. E aí vem a atitude que o Senhor nos ensina. O que a gente deve fazer, né? O que a gente deve fazer nessas situações em que a gente tem alguém que a gente já está considerando nosso adversário, nosso inimigo, né? Lá em Mateus 5, no mesmo Mateus 5, no finalzinho do capítulo, o Senhor fala o que a gente tem que fazer no versículo 43 em diante. Ele fala assim: vocês ouviram o que foi dito, ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Isso está lá no livro de Levítico 19. Aí Jesus vem mudar isso. Ele vem mudar isso. Ele vem falar assim: mas eu lhes digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem.
para que vocês venham a ser filhos de seu Pai que está no céu. Olha que coisa tremenda. E é misteriosa também, porque ele fala para a gente passar a amar os nossos inimigos. Então, como que você transforma o seu inimigo? Como que você acaba com as suas inimizades? Sabe como que você acaba com as suas inimizades? Tornando-se amigo dos seus inimigos. Tornando-se irmão dos seus inimigos. Você não vai ter mais inimigos. Se você aproximar-se deles, se você orar por eles, se você os perdoar. Porque às vezes você os considera inimigos, mas às vezes ele não é seu inimigo. Às vezes ele é uma pessoa incompreendida por você. Ou às vezes é um mal entendido. Eu tenho muito essa experiência de ouvir uma história e aquela história parece muito a verdade. Ela faz todo sentido. E aí eu já começo a pensar, nossa, então realmente você foi a vítima. Aquela outra pessoa agiu de maneira muito errada. E eu passei então antes de concluir meu julgamento, eu ouvi o outro lado. E quando eu ouvi o outro lado, e eu pensava, não, mas realmente a situação então não é exatamente da maneira como me contaram. Evite ser precipitado. Evite se precipitar nos seus julgamentos. Tem muita gente precipitada. E olha, a maioria das atitudes que são tomadas de forma precipitada, elas não são as melhores atitudes. Elas não são. Elas não são sábias, elas não são ponderadas, elas muitas vezes levam a consequências, às vezes até trágicas. Então, pense duas vezes antes de falar, de responder, de concluir algum julgamento a respeito de algo ou de alguém. Tome muito cuidado com isso. Então, ame o seu inimigo, ore por ele. E quem dirá alguém dentro da própria igreja que você julga como seu inimigo? A gente leu quando Cristo diz, se você tem uma oferta para trazer e você se lembra que alguém tem algo contra você, vai se reconciliar primeiro. E depois ele fala, continuando o versículo, porque faz as pazes, porque senão essa pessoa te leva aos oficiais da justiça e a justiça vem e te pune. O que ele está querendo dizer ali é assim, não tem nenhuma inimizade que vai ficar por isso mesmo. Sempre vai trazer prejuízo, sempre vai trazer algum problema, sempre vai trazer algo de ruim para mim e para outra pessoa. Eu preciso de buscar a paz com todos os homens, a minha consciência precisa de estar tranquila com relação a isso. E uma última passagem que eu acho muito importante, é fácil, queridos, não é. Viver aquilo lá de Mateus 5, 43 não é fácil. É difícil amar o seu inimigo. Não é fácil. Essa é uma disciplina que nós precisamos exercitar. Né? Mas eu preciso tendo consciência dessa dificuldade, eu preciso continuar perseverando em realizar. Das primeiras vezes vai ser muito mais difícil, mas com o tempo vai ficando mais fácil eu ouvir o outro lado, eu ponderar, eu fechar a minha boca, eu não criticar. Isso é um ato de disciplina. E quando você faz isso como submissão à vontade e à palavra de Deus, o Senhor se alegra de você. Ele vai te chamar de servo bom e fiel, porque Ele sabe que você tem feito isso, apesar de toda a nossa índole de agir de maneira precipitada e errada. Né? Então olha o que Paulo fala aos Romanos, no capítulo 12, no versículo 17. Ele fala assim, não retribuam a ninguém mal por mal, procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Queridos, isso vale
para qualquer situação. Vale lá no Facebook, vale no Instagram, né? Alguém critica, alguém dá algum comentário ao contrário ao que você esperava. Irmão, deixa para lá, não vai retrucar, não vai criticar, não vai bater boca. A gente vê muitas pessoas que não podem ser contrariadas, que já estão procurando briga, já estão discutindo. Eu conheço algumas pessoas que testemunham que passaram muita vergonha em várias situações da sua vida por ter agido impetuosamente, de ter ficado irado, de ter, como a gente diz, chutado o pau da barraca por pouca coisa. Depois ele viu que é pouca coisa. Então, qual que é o desafio nosso? É estarmos em comunhão com o Senhor para que a gente possa ver no momento que aquilo é pouca coisa. Não vale criar um cavalo de batalha por conta de algo tão pequeno. Uma opinião, né? Uma palavra, algo que não afeta a minha vida. Eu não posso deixar isso mudar o meu comportamento, a minha santidade, né? As minhas palavras não podem sair agredindo, despejando agressões em cima das pessoas por conta de uma palavra que não era o que eu esperava, e às vezes é injusta, tudo bem, mas o que Paulo está falando aqui para os romanos é assim, ó, minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Se você é um crente de verdade, se você é um cristão que tem buscado viver segundo a palavra de Deus, abandona a ira, deixa o furor, descansa no Senhor, coloca isso na presença do Senhor. O Senhor vai te defender, o Senhor vai te justificar. Não precisa de sair do controle, perder o controle sobre as suas atitudes, né? Ele fala assim, olha, se o seu inimigo tiver fome, ele está falando o que está lá no Antigo Testamento, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber. Fazendo isso, você montará brasas vivas sobre a cabeça dele. E ele resume e conclui, não se deixem vencer pelo mal, mas vençam o mal com o bem. Queridos, quando eu ajo da maneira como o mundo age, eu estou deixando vencer o bem pelo mal. O bem que habita em mim através do Espírito Santo é vencido pelo mal que habita o mundo. Por quê? Porque eu estou agindo de acordo com o mundo. Evidentemente que isso é um processo de amadurecimento, tanto da parte emocional quanto da parte espiritual. Eu preciso aprender a ser xingado, humilhado, desprezado e não reagir igual ao mundo. Eu preciso reagir igual Cristo. O que a palavra de Deus fala? Que ele foi humilhado, que ele foi agredido, que ele foi machucado. E ele não levantou a sua voz, porque ele sabia em quem ele cria. E ele sabia que aquilo tinha um plano para não só para a vida dele, mas um plano para a humanidade. Você precisa de confiar a sua vida ao Senhor e esperar que o Senhor seja o seu juiz. Novamente, abandona a ira, deixa o furor, confia no Senhor, descansa no Senhor, não haja impetuosamente, né? Não haja precipitadamente, não pare de criticar, pare de julgar precipitadamente. E esse julgar, queridos, o que a palavra fala de nós não julgarmos, está querendo dizer não pré-julgar, não julgar com dolo, com maldade, não criticar sabendo que você mesmo pratica erros iguais ou piores. Tem essa compaixão que Cristo demonstrou por aquela mulher, que aquela mulher perdoada, não adúltera, porque aquela mulher adúltera foi perdoada. Então, tenha compaixão de todos os que estão em volta de você, pelos que você conhece, pelos que você não conhece.
os que você conhece, demonstre Cristo na sua vida e convença eles de que esse é o caminho, de que Ele é o caminho, de que Ele é a verdade e de que Ele é a vida. Que o Senhor possa nos dar sabedoria, que o Senhor possa nos dar entendimento, que o Senhor possa nos dar discernimento para poder agir de acordo com a sua vontade. Não é fácil, eu sei que é um processo, mas uma vez que você reconhece e que você reconhece perante o Senhor as suas dificuldades de lidar com as situações, o Senhor, através do seu Espírito Santo, vai te abençoar, vai te fortalecer e você vai poder testemunhar e falar que você agora é alguém que tem compaixão, que é acolhedor como Cristo foi. Deus te abençoe, Deus abençoe seu dia, em nome de Jesus.